Olá, pessoal do segundo e do terceiro ano, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a professora Natália. E na aula de hoje nós vamos ver as últimas regrinhas sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Vamos falar de mais alguns radicais orgânicos e das suas posições, né? A gente já falou um pouquinho disso no último vídeo, né? E agora vamos falar das coisas que ficaram faltando e vamos ver uns exemplos juntando todas as regras que a gente viu até agora. Então vamos lá, ó. O que são radicais orgânicos? Os radicais orgânicos estão presentes nas cadeias ramificadas. Lembrando, o que são as cadeias ramificadas? São aquelas que possuem pelo menos um carbono terciário ou quaternário. O carbono terciário, que nós temos como exemplo esse carbono aqui, ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. Ó. 1, 2, 3, certo? Aqui nós temos um outro carbono terciário ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Aqui temos um carbono quaternário ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, se nós tivermos um carbono terciário ou quaternário, nós temos uma cadeia ramificada, certo? Lembrando que nós também temos carbonos primários, como é o exemplo desse aqui, que está ligado a um único átomo de carbono, e carbonos secundários, como é o exemplo desse aqui, que está ligado a 2 átomos de carbono. Mas para ser cadeia ramificada, tem que ter carbonos terciários e quaternários, ok? Vamos identificar agora a nossa cadeia principal. Nós não temos ligações duplas, né? Então, não vamos precisar passar por elas, nem duplas nem triplas. A nossa próxima regrinha é passar pelo maior número de carbono possível. Se a gente for nessa cadeia reta, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E se a gente descer, ó, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, por essa cadeia aqui, eu passo pelo meu maior número de carbonos. Essa, então, é a minha cadeia principal, ok? Tudo aquilo que não faz parte da cadeia principal são as ramificações. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ramificações nesse exemplo, certo? Agora, já identificamos a cadeia principal, né, que é o nosso primeiro passo. Depois, nós temos que identificar as ramificações. Vimos que temos 5 ramificações e as suas posições, certo? Sempre começando a contar o mais próximo possível, da extremidade mais próxima possível das ramificações. Se eu começar a contar por essa extremidade, as ramificações estão no carbono 2. Se eu começar a contar por essa extremidade, estão no carbono 3. Então, essa extremidade é a mais próxima, ok? Então, todos os meus radicais são iguais. Todos os radicais possuem somente um carbono. Então, todos os radicais são radicais metil. Então, eu tenho um radical metil, 2 radicais metil no carbono 2. Então, vou botar aqui, ó, 2,2, né? No carbono 3, eu tenho mais um radical, então, vírgula 3. No carbono 4, mais um radical. No carbono 5, mais um radical. Então, eu tenho 5 radicais, né? Então, como eu tenho 5, eu digo que eu tenho o pentametil. E a minha cadeia principal, que tem 7 carbonos, é o heptano, certo? Então, essa é a nossa cadeia principal. É o nome da nossa cadeia total, na verdade. Agora, como que eu vou indicar as posições dos radicais no benzeno? Lembrando que eu vou continuar com a regrinha de começar a contar sempre o mais próximo possível do meu radical, ou seja, eu vou começar a contar pela posição onde está localizado um radical. Então, aqui eu tenho um radical no carbono 1 e um radical no carbono 2. Então, ó, eu tenho o 1,2 de metil.
Di indicando que eu tenho 2 radicais metil. E a minha cadeia principal é o benzeno, certo? Quando eu tenho a posição 1, 2, eu também posso chamar de orto, certo? Ou só a letra O. Então, esse também pode ser chamado de orto dimetil benzeno, ok? No segundo exemplo, ó, aqui eu tenho o carbono 1, carbono 2, carbono 3, certo? Então, eu tenho 1,3 dimetil benzeno. A posição 1, 3 também pode ser chamada de meta. Então, eu posso também dar o nome de meta dimetil benzeno, ok? Eu poderia contar para o outro lado? Se eu contasse para o outro lado, eu teria o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. E a gente sabe que a gente sempre tem que recorrer o menor caminho, né? Então, eu nunca vou poder contar por esse lado aqui, ok? Se eu tivesse, por exemplo, essa estrutura aqui, certo? Eu ia começar a contar, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Esse também é o metametilbenzeno, tá? Eu tenho que contar sempre percorrendo a menor distância. É como se eu tivesse pego essa estrutura aqui, né? E espelhado ela, como se eu tivesse virado ela. Então, essas representam a mesma estrutura, porém em posições diferentes, vistas de direções diferentes, ok? E aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, né? Então, eu tenho aqui 1,4 dimetil benzeno. E a posição 1, 4, ela também pode ser chamada de posição para. Então, eu também posso chamar essa substância de para dimetil benzeno. Ok? Agora que nós vimos todas as regrinhas, vamos dar nome às estruturas, né? Vamos fazer alguns exemplos juntando todas essas regrinhas, ok? Aqui, ó, primeiro exemplo, esse exemplo aqui, ok? Vamos achar a cadeia principal. Se eu vier na cadeia que está aqui na linha reta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu descer, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, essa cadeia aqui é a minha cadeia principal, porque tem maior número de carbonos. Aqui eu tenho um radical com um carbono, e aqui eu tenho um radical com 2 carbonos, certo? Esse radical com um carbono, ele é chamado de metil, né? Met, prefixo para um carbono. E o radical com 2 carbonos é chamado de etil, et, prefixo para 2 carbonos, certo? Então, vamos começar numerando o mais próximo possível da ramificação. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, como vai ficar a minha nomenclatura? Lembrando que o nome dos radicais eu tenho que colocar em ordem alfabética. Metil, etil. O E vem antes do M, né? Então, no carbono 3, eu tenho o radical etil. No carbono 2, eu tenho o radical metil. E o nome da minha cadeia principal, hexa, para um prefixo de 6 carbonos, certo? Como eu tenho somente ligações simples, o meu sufixo é ano. Vamos agora para o nosso segundo exemplo aqui, certo? Se a gente escolher essa cadeia reta aqui, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, né? Aí teríamos 1, 2, 3 ramificações, ok? Se a gente descer 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 também, né? Só que aí eu teria uma ramificação, 2 ramificações, um número menor de ramificações. E a gente sempre precisa optar pelo maior número de ramificações. Então, vamos escolher essa cadeia aqui como cadeia principal. Minha extremidade mais próxima é essa aqui, né? Então, carbono 2, eu tenho um radical metil, 3, 4, 5. No carbono 5, eu tenho um radical com 3 carbonos, propil, né? E no carbono 6, eu tenho mais um radical metil. Nesse caso aí, o M vem antes do P, né? Então, a gente vai botar primeiro os radicais metil. Então, no carbono 2 e no carbono 6, cada um eu tenho um radical metil. Então, dimetil, indicando que eu tenho 2 radicais metil. No carbono 5, eu tenho um radical propil. Lembrando que a gente viu na aula passada que nós temos o N-propil ou o isopropil, certo? Esse aqui, como esse propil é uma cadeia normal, a gente chama de N-propil, né? O iso forma aquele Y. E a minha cadeia principal octa para 8 carbonos, ano, porque eu só tenho ligações simples, ok? No exemplo de baixo, nós sabemos que a cadeia principal tem que passar por todas as ligações duplas ou triplas. Então, essa aqui é a nossa cadeia principal, né? Em relação à dupla, se eu começar a contar por esse carbono aqui, a dupla está no carbono 1. Se eu começar a contar por esse, também está no carbono 1, né? Então, tanto faz eu começar em relação à dupla para a extremidade da direita ou da esquerda. Porém, em relação ao grupo metil, a minha ramificação, é mais fácil eu começar a contar por aqui, é mais perto, né? Então, carbono 1, 2, 3 e 4, certo? Primeiro, o nome da nossa ramificação. No carbono 2, eu tenho um radical metil, certo? Minha cadeia principal tem 4 carbonos, então, but, né? No carbono 1 e no carbono 3, eu tenho uma ligação dupla. Então, no carbono 1 e no carbono 3, eu tenho ligação dupla. Porém, como são duas ligações duplas, eu tenho que acrescentar o di, 1,3 dieno. Então, temos aí a nomenclatura dessa cadeia. Vamos lá. Opa, passou rápido demais. Vamos lá para as próximas, né? Ó, primeira cadeia aqui. Tenho que passar pela ligação dupla, então isso aqui faz parte da minha cadeia principal, né? Aí, ó, 1 carbono, 2, 3, 4. Aí eu posso descer, ó, 5, 6, né? Para passar pelo maior número possível de carbonos, né? Então, eu tenho radical metil aqui, aqui e aqui. Vou começar a contar o mais próximo possível da ligação dupla. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, no carbono 4 e no carbono 5, eu tenho radicais metil. São 3 radicais, então, trimetil. Certo? Minha cadeia principal tem 6 carbonos, então é o hexa para 6 carbonos, né? E no carbono 1, eu tenho uma ligação dupla. Então, eu boto o 1N, indicando que eu tenho uma ligação dupla, ok? Agora, esse segundo exemplo eu coloquei aqui só para vocês se acostumarem com essa forma de se escrever. O que é esse C2H5? É que, na verdade, eu tenho 2 carbonos, né? Então, vou representar aqui, redesenhar aqui em vermelho. É como se eu tivesse, ó, C, certo? Esse carbono aqui, o primeiro, ele está fazendo 2 ligações. 1, 2. Então, ele precisa de 2 hidrogênios. 1, 2. E esse último carbono precisa de 3 hidrogênios. 1,
2, 3. Então, são os 5 hidrogênios que a gente tinha aqui, ok? Minha cadeia principal tem que passar pela ligação tripla, né? Então, ó, vai passar aqui 1, 2, 3, 4. Se eu continuar reto, eu tenho 5 carbonos. Se eu descer, eu tenho um maior número de carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a minha cadeia principal. Carbono 1, vou começar a contar o mais próximo da tripla. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, certo? No carbono 4, eu tenho o radical metil, um radical com um único carbono. Minha cadeia principal tem 6 carbonos, então, hexa. E no carbono 2, eu tenho uma ligação tripla. Então, para tripla, eu termino com -ino. 4-metil-hexino, ok? Para esse último exemplo, onde eu vou começar a contar? Essa vai ser a minha posição 1 ou essa vai ser a minha posição 1? Eu sempre dou preferência à menor ramificação. Então, essa vai ser a minha posição 1, posição 2 e aqui eu tenho a posição 3. Então, o nome para esse composto, a nomenclatura e o PAC é na ordem alfabética. Posição 3, eu tenho o etil. Na posição 1, eu tenho o metil, certo? Benzeno, ok? Essa é a nomenclatura IUPAC. Só queria mostrar para vocês que essa substância aqui, o benzeno, quando ele tem um radical metil, só isso aqui, ele tem um nome especial, que é o tolueno, que é um solvente orgânico, certo? Então, muitas vezes, apesar do nome oficial pela IUPAC ser metilbenzeno, muitas vezes você vai encontrar o nome formal dele, né, informal dele, que é o tolueno. Então, aqui a gente também poderia chamar de como se a minha cadeia principal fosse o tolueno, certo? E na posição 3, eu tenho o radical etil. 3-etil tolueno, tá? Não é a IUPAC, mas vocês vão ouvir falar também desse exemplo. E como a posição 1, 3 também é chamado de meta, também poderia ser o meta-etil tolueno, ok? Mas sempre que pedir a nomenclatura IUPAC, vocês vão utilizar a primeira opção, beleza? Mais 3 exemplozinhos. Então, vamos lá, dar a nomenclatura. Aqui eu tenho uma cadeia fechada com 6 carbonos. E a minha cadeia aberta tem 4 carbonos. Então, a cadeia fechada é minha cadeia principal. O meu radical tem 4 carbonos. A gente viu que para 4 carbonos, a gente tem 4 opções de radical. A gente viu no vídeo passado de química orgânica. O N-butil, sec-butil, terc-butil e isobutil. Como a minha cadeia aí é uma cadeia normal, essa cadeia aqui é uma cadeia normal, então eu digo que normal porque só tem carbono primário e secundário, não tem ramificação. Então eu digo, se é normal, eu coloco aqui, ó, N-butil, tá? Não precisa indicar onde está começando, porque como eu só tenho uma ramificação, né? Essa ramificação vai estar sempre no carbono 1. Então, N-butil, como é uma cadeia fechada, a minha cadeia principal, eu tenho que botar ciclo para indicar que ela é fechada. Ciclo, hexa, vou tirar o meu H, porque a gente no português não usa o H no meio da palavra, né? Hexa, para indicar 6 carbonos, e ano, porque só tem ligações simples, ok? Esse outro exemplo aqui, ó. Agora a gente vai fazer uns exemplos mais interessantes. Vamos contar os carbonos aqui da linha reta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na minha reta, nós temos 8 carbonos. As cadeias fechadas têm 3 e 5. Então, essa aqui é a minha cadeia principal. No carbono 2, eu tenho um radical,
com 3 carbonos. Esse radical está fechado. Então, ele é o ciclopropil. No carbono 3, eu tenho um radical com um único carbono. Opa! Então, ele é o radical metil, ok? E no carbono 5, eu tenho um radical fechado também com 5 carbonos. Então, ele é o ciclopentil, ok? Então, vamos lá. Em ordem alfabética, ó. P, propil, né? Propil, pentil, metil. Primeiro vem o M, depois o PE, depois o PR. Então, no carbono 3, eu tenho o radical metil. No carbono 2, eu tenho um radical ciclo... Não, carbono 2 não. Esqueci da ordem alfabética. Opa, deixa eu apagar aqui. No carbono 5, o radical ciclopentil. No carbono 3, o radical ciclopropil. E a minha cadeia principal, que tem 8 carbonos, é o octano. Ok? Nome bem grandão aí. Nosso último exemplo. Lembrando que a nossa cadeia principal tem que passar pelas ligações duplas. Então, a minha cadeia principal é essa aqui, ok? Carbono 1, 2, 3, 4. Por que eu comecei a contar desse lado? Se eu fosse contar por aqui, também ia ser 1, 2, 3, 4. Iam estar nas mesmas posições, né? Só que nas mesmas posições que eu digo, ó, se eu escolher essa opção aqui, o meu primeiro radical está no carbono 2, que é o radical com 3 carbonos. Se eu escolher começar a contar por aqui, o meu primeiro radical também está no carbono 2, certo? Mas eu sempre vou dar a preferência para o menor radical, então eu vou olhar para onde o menor radical está mais próximo, ok? Então, uma cadeia principal de 4 carbonos. Propil, pentil. O pentil vem primeiro, né? No carbono 3, eu tenho o ciclopentil. No carbono 2, eu tenho o ciclopropil. Minha cadeia principal tem 4 carbonos, but. No carbono 1 e no carbono 3, eu tenho dieno, eu tenho 2 ligações duplas. E aí, terminamos a nomenclatura dessa cadeia. E pela aula de hoje, é só isso. Vejo vocês na semana que vem.